Você já ouviu alguém dizer: a Selic subiu? Ou então, a Selic caiu, agora é hora de investir. Mas afinal, o que é a Selic? Por que uma simples taxa de juros consegue influenciar praticamente toda a economia? E, principalmente, o que a Selic tem a ver com o seu dinheiro e com os seus investimentos? Neste vídeo, você vai entender a Selic de uma vez por todas. Vamos começar pelo básico. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é definida pelo Banco Central através do Comitê de Política Monetária, o Copom. E por que ela é chamada de taxa básica? Porque ela serve como uma das principais referências para as demais taxas de juros da economia. Quando a Selic muda, várias outras taxas tendem a ser influenciadas. E isso pode afetar desde um financiamento até o rendimento de determinados investimentos. Imagine que a Selic seja como o preço do dinheiro. Quando os juros estão altos, o dinheiro fica mais caro para quem precisa pegar emprestado. Quando os juros estão mais baixos, o custo do dinheiro tende a diminuir. Essa mudança influencia o comportamento de famílias, empresas e investidores. Por isso, acompanhar a Selic é tão importante para quem está começando a investir. Mas quem decide se a Selic sobe ou desce? A decisão é tomada pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. O Copom se reúne periodicamente para avaliar o cenário econômico. Entre os fatores analisados estão a inflação, atividade econômica, expectativas do mercado e outros indicadores. Depois dessa análise, o comitê decide se mantém, aumenta ou reduz a taxa básica de juros. Agora vem uma das partes mais importantes. Por que o Banco Central aumenta ou diminui a Selic? Um dos principais motivos está relacionado ao controle da inflação. Imagine que os preços estejam subindo de forma persistente. Uma das ferramentas utilizadas pelo Banco Central para tentar reduzir as pressões inflacionárias é aumentar os juros. Com juros maiores, o crédito tende a ficar mais caro. Isso pode reduzir o consumo e os investimentos financiados. Com uma demanda menor, a pressão sobre os preços pode diminuir. É uma forma de tentar desacelerar a economia quando necessário. Agora imagine o cenário contrário. A economia está desacelerando e a inflação está sob controle. Nesse contexto, o Banco Central pode reduzir a Selic. Com juros menores, o crédito tende a ficar mais barato. Isso pode estimular o consumo e os investimentos das empresas. O objetivo é encontrar um equilíbrio entre controlar a inflação e permitir que a economia continue funcionando de forma saudável. Agora chegamos à parte que provavelmente mais interessa para você. O que a Selic tem a ver com os meus investimentos? Quando os juros estão elevados, investimentos de renda fixa pós-fixados podem se tornar mais atrativos. Produtos que acompanham a taxa Selic ou o CDI, por exemplo, tendem a oferecer uma remuneração maior quando as taxas de juros estão mais altas. Isso pode fazer com que alguns investidores prefiram a renda fixa em determinados cenários. Mas isso não significa que renda fixa seja sempre melhor. O investimento adequado depende dos objetivos, prazo e perfil de risco de cada pessoa. E os investimentos de renda variável? Eles também podem ser afetados. Quando a Selic está muito alta, investimentos considerados mais arriscados precisam competir com alternativas de renda fixa que oferecem juros elevados. Isso pode influenciar a procura por ações, fundos imobiliários e outros ativos. Quando os juros começam a cair, o cenário pode mudar. Investidores podem passar a buscar mais alternativas de renda variável em busca de retornos maiores. Mas atenção! Selic baixa não significa automaticamente que a bolsa vai subir. Existem muitos outros fatores envolvidos. Se você está acompanhando nossa série sobre fundos imobiliários, precisa entender essa relação. A Selic pode ter uma influência importante sobre os FII. Quando os juros estão elevados, investimentos de renda fixa podem se tornar mais competitivos. Além disso, os juros também influenciam o custo de financiamento e as expectativas dos investidores. Quando os juros caem, os FII podem ganhar atratividade relativa. Mas, novamente, isso não significa que todo o FII vai subir quando a Selic cair. Cada fundo possui seus próprios ativos, contratos, gestão e riscos. Vamos imaginar dois cenários. No primeiro, a Selic está elevada.
Um investimento conservador consegue oferecer uma remuneração interessante. Nesse cenário, talvez você aceite menos risco porque já consegue obter um retorno razoável com investimentos mais seguros. Agora imagine que os juros caiam significativamente. A remuneração dos investimentos pós-fixados tende a diminuir. Alguns investidores podem começar a procurar alternativas com potencial de retorno maior. Isso pode aumentar o interesse por ativos de maior risco. Perceba que a Selic funciona como uma espécie de referência para as decisões financeiras. Existe uma dúvida muito comum entre iniciantes. Selic e CDI são a mesma coisa? Não exatamente. São taxas diferentes, embora estejam muito próximas e tenham uma relação importante dentro do mercado financeiro. Por isso, quando você encontrar um investimento que promete 100% do CDI, não significa exatamente 100% da Selic. As duas taxas costumam caminhar próximas, mas não são a mesma coisa. Esse é um detalhe importante para entender quando você começa a comparar investimentos. Outro conceito importante é diferenciar a Selic meta da chamada Selic efetiva. A Selic meta é a taxa definida pelo Copom e funciona como referência da política monetária. Já a Selic efetiva representa a taxa observada nas operações do mercado relacionadas ao sistema utilizado pelo Banco Central. Para quem está começando, o mais importante é entender que, quando ouvimos nas notícias, o Banco Central aumentou a Selic para determinado nível, normalmente estamos falando da Selic meta. Então, o que você deve fazer quando a Selic sobe? E quando ela cai? A resposta não é simplesmente comprar ou vender determinado investimento. O mais importante é entender o cenário e verificar se seus investimentos continuam adequados aos seus objetivos. Se você está construindo uma reserva de emergência, por exemplo, liquidez e segurança podem ser mais importantes do que tentar encontrar o maior retorno possível. Já para objetivos de longo prazo, outros investimentos podem fazer sentido dependendo do seu perfil. A Selic é uma informação importante, mas ela não deve ser o único fator na sua decisão. Vamos resumir. A Selic é a principal taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é definida pelo Copom. Quando a Selic sobe, o crédito tende a ficar mais caro e os investimentos ligados aos juros podem se tornar mais atrativos. Quando a Selic cai, o crédito tende a ficar mais barato e alguns investimentos de renda variável podem ganhar atratividade relativa. E tudo isso está relacionado, principalmente, à busca pelo equilíbrio entre inflação e atividade econômica. Se você está começando a investir e quer aprender finanças de forma simples, acompanhe a série. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa entender como a Selic funciona. E lembre-se, entender os juros é um dos primeiros passos para entender os investimentos. Até o próximo vídeo.